Todos que são alvos da Imperatriz de Gelo sabem que, se ela não gostar, ela vai te pressionar na cama de Fênix. Ela inverte o céu e a terra. Você apenas resiste um pouco. E ela quebra suas 3 pernas. E te aprisiona em seu palácio para seu próprio prazer. O que ela não sabe é que há mais 2 pessoas como ela que querem seu corpo. Uma é o Mestre de Gelo, com poder próximo ao da família real. E a outra é a deusa Súcubo que reside em você desde a infância. Quando eles souberam que sua virgindade foi roubada pela Imperatriz, eles instantaneamente se tornaram sombrios, enlouquecendo para te tirar das mãos da Imperatriz de Gelo. A razão é que a serva da Imperatriz te forçou no palácio ontem à noite. No palácio da Imperatriz, a serva pegou uma faca e tentou atacar seu barrê. Você revelou sua identidade, dizendo que era o reitor da Academia Zulu e discípulo da mestra imperial Liu Huyan. Ao ouvir isso, as pernas da serva se apertaram, e ela rapidamente te desamarrou. Você pediu a ela para ir dar notícias de você para quem te criou desde criança, que é a irmã da mestra imperial Liu Huyan. A serva não ousou ofender a mestra imperial. Então ela deixou o palácio imperial conforme suas instruções. Próximo. Basta esperar que a rainha o convoque novamente ao palácio para conversar. Você não quer levar esse assunto ao Lorde Cadáver. Acredito que a rainha também não quer uma terceira pessoa saber sobre esse escândalo entre vocês dois, despertando o desejo da noite passada. Sua expressão involuntariamente se torna estranha. A rainha, que está no palácio há décadas, ainda é uma virgem. A razão ainda está dentro do palácio imperial. O governante de Dali é perdidamente apaixonado pela rainha, que é incomparável em beleza, e a favorece sozinha. Até agora, ele nunca aceitou concubinas. Inesperadamente, ele ainda não tocou na rainha. Não sei se é porque o governante de Dali é impotente, ou se há outra razão oculta. De repente, uma voz preguiçosa e encantadora ressoa em seu ouvido. Pequeno, faz um tempo que não nos vemos. Como você foi preso? Precisa que sua professora o leve para fora? Seu rosto se ilumina de alegria. Mestra, você acordou. Além do grão-mestre de Dali mencionado anteriormente, você ainda tem um professor que vive dentro de você. Uma irmã sedutora com uma origem misteriosa. A irmã professora e o professor Montanha de Gelo têm personalidades completamente diferentes. Frequentemente gosta de usar um tom encantador para provocar você, seu pequeno discípulo. Brincando desde pequeno, a professora não está chocada? Tão animado? Como? Sentindo falta da professora? Uma figura particularmente alta, uma silhueta cheia e atraente, aparece na prisão. A irmã professora se chama Xuel Urral. Seu nome faz jus à pessoa, incorpora charme e sedução. O que mais chama a atenção é sua altura de 2 metros. Pode lidar com a brancura. Pernas longas e incríveis. Na frente desta irmã mais velha, Shen Pingyan, com 1,80 m de altura. Parece um pouco delicado em comparação. É como um pequeno cavalo puxando uma carroça grande, superestimando-se. Xuel Urral abre os braços, espreguiçando-se preguiçosamente. Mantendo a forma adulta por quanto tempo? Meio mês. Olhando para a figura encantadora e sedutora da mestra. Seu corpo ficou um pouco quente. Bonito? Xuel Urral, a súcubo, sorriu levemente. Você, envergonhado, abaixou a cabeça por um momento. E então, instintivamente, olhou para aquelas pernas incrivelmente longas dela. Seu mau aluno foi descoberto e ainda não está sendo honesto. Xuel Urral levantou a saia preta, revelando pernas imaculadas e brancas como a neve, como 2 jades brancos e lisos. Eu, como mestra, serei uma boa mestra que ama seu discípulo. Xiaoan, você quer tocar? Você suprime o desejo e a repreende com retidão e seriedade. Como modelo para os outros, por favor, seja autorrespeitosa. Nos primeiros anos, ela sempre teve curiosidade em seduzir você. Várias vezes você não conseguiu resistir e a atacou, querendo fazer coisas desrespeitosas com ela. Com ela, era como um fantasma faminto que não podia ser tocado. Você sempre chorava e lamentava. Com o tempo, você se acostumou. Até o pequeno está tímido. Xuel Urral flutua no ar e senta-se, cruzando suas pernas finas e nuas, balançando-as na sua frente. Insaciável. Tudo que o pequeno An deseja, este mestre pode satisfazer para você. Você fecha os olhos, não quer ser enganado novamente. Ela é uma alma remanescente.
Não se lembra da maioria das coisas de sua vida. Sempre escondida em um artefato deixado por sua mãe, o jade que nutre a alma. Na verdade, ela está dentro de você desde o nascimento. Só que naquela época ela estava muito fraca para se comunicar com você. Só podia observar você em silêncio. Sua identidade de transmigrador também foi revelada a ela em suas reclamações diárias. Você está relembrando o passado. Quando de repente a deusa serva fantasma estende a mão e agarra seu queixo. Mesmo que no passado eu quisesse que você tirasse vantagem, estava além da minha capacidade. Agora que o poder da minha alma foi restaurado, o nível de solidez é o mesmo que um corpo físico real. Você realmente não vai tentar novamente? Seu olhar se moveu ligeiramente, sentindo no queixo o toque gélido dos dedos da mestre. Será que a mestre fantasma disse a verdade? Vamos ver então. Tanto faz. No final, fui eu quem te enganou tantas vezes. Não mereço confiança, já que você não tem ideias. A expressão de Xuel Hao ficou melancólica. Retirou lentamente a mão de Jade. Ela não a retirou diretamente, mas deslizou a ponta dos dedos do queixo até a garganta, e depois até o peito. Desta vez, a sensação trazida pelo corpo da alma da mestre fantasma foi ainda mais evidente. Boa oportunidade, é agora. Aproveitando o momento em que o olhar da mestre fantasma se abaixa, você a abraça de repente. Inesperadamente, você erra novamente. Que raiva! Fui enganado de novo. Xuel Hao ré com um passo, com o rosto azul e lábios vermelhos, rindo histericamente. Eu sabia que você não era honesto. Eu te vi crescer. Seus pensamentos mesquinhos. Quem você acha que engana? Fingindo ser virtuoso na minha frente, sendo manipulado por Dameimo. Você está um pouco envergonhado. Mestre, você está brincando comigo. Xuel Hao flutua no ar, em uma pose de aperto de beleza. A palma da mão tingida de rosa, olhando para você com olhos azuis. Discípulos não são feitos para brincar? Se não, por que eu te aceitaria como discípulo? Como Xiaoan, um discípulo que eu vi crescer desde pequeno. É mais divertido brincar com ele. Você está com uma cara séria, sem dizer uma palavra. Você está fingindo estar de mau humor de novo. Na verdade, você também está gostando, não é? Xuel Hao sorri misteriosamente. De qualquer forma, serei sempre melhor do que aquele seu mestre de cara fechada. Como se alguém lhe devesse dinheiro. O mestre da montanha de gelo, certo? Você não pode mais fingir. Irresistivelmente. Mestre, você não tem medo que eu mude, e depois tenha pensamentos traiçoeiros contra você? Você está me tocando agora, mestre. Só porque não tem sido firme. E foi tentado. Mas sua piedade filial ainda não se corrompeu. Se continuar assim, será difícil dizer o que acontecerá no futuro. Xuel Hao parecia despreocupada. Se esse dia realmente chegar, se você for capaz de me dominar com suas próprias habilidades, por que eu não seria sua mulher? Ao ouvir isso, você quase violou seu próprio caminho de metralhadora de saliva. Sua intenção era alertar a mestra Succubus, para que ela se protegesse de antemão, e prestasse atenção à sua imagem normalmente, para que ela não se tornasse uma vulgaridade. Quem diria que a mestra Succubus diria algo tão chocante, dizendo que não se importaria de ser sua mulher? Mestre, você está brincando, certo? Somos mestre e discípulo. Como poderíamos nos tornar parceiros de cultivo? Xuel Hao revirou os olhos para você. Só vocês, humanos, se importam com essas coisas. Nós, súcubos, não temos tantas regras. Não importa a identidade da outra pessoa. Se você gosta, está feito. Você diz sem palavras. Tem certeza de que são os súcubos que não têm regras e não você? Xuel Hao disse. Eu sozinha, como sua professora, posso representar toda a raça súcubo. Você revira os olhos, continue se gabando, com suas poucas memórias dispersas. Você nem se lembra quem você é. E ainda representa toda a raça súcubo. Você se acha o senhor dos súcubos, por acaso? Como você fala? Xuel Hao sorri com uma adaga escondida, dando às pessoas uma sensação muito perigosa. Você imediatamente muda sua fala. O senhor dos súcubos não é digno da minha professora. Se a professora for fazer algo, será para ser o senhor dos céus, governando todos os reinos. Não é à toa que você é meu discípulo. Você tem bom olho. Vou te recompensar com um abraço de amor. Você faz beicinho, não se importando. No instante seguinte,
Você fica pasmo. A professora Súcubo se aproxima. Você sente como se todo o seu corpo estivesse envolvido. Que toque real! Até sinto um perfume corporal. Feliz aniversário, Xiaoan! Este é o presente de maioridade que a mestra V enviou para você. Está satisfeito, embora esteja alguns dias atrasado? Você se debateu um pouco, imediatamente revelando um pequeno calor no seu rosto. Essa mulher que te assustava quando criança, que te provocava quando cresceu, não pode ser considerada uma mestra qualificada, mas é uma das pessoas mais importantes da sua vida. No passado, a mestra fantasma te acompanhou no seu crescimento. Estava ao seu lado a cada momento. Acredito que no futuro, não importa quanto tempo passe, será assim. Depois de um bom tempo, você disse vagamente: Mestra, eu não quero um abraço. Eu quero tocar nas suas pernas. Eu sou sua mestra. Você está sendo sacrílego. Quem mandou você ser tão indisciplinado o tempo todo? Gosta de seduzir seus discípulos de todas as maneiras possíveis. Agora você sabe que há algo entre mestre e discípulo. Já é tarde. Meu discípulo já foi corrompido por você. A culpa é toda da mestra. Eu quero um presente de aniversário assim. Essa pressa toda vai estragar a boa impressão. Você deveria primeiro servir minha forma quadrada. Dessa forma, seremos mais do que apenas mestre e discípulo. A mestra inteira é sua. Você pode me derrubar. Sobre mim. Liberte seus pensamentos malignos à vontade. Desculpe, já enjoei de panquecas. Se a mestra não quer dar, apenas diga. De qualquer forma, ao longo dos anos, o discípulo já se acostumou a ser provocado. O aniversário do discípulo. A mestra já perdeu. Você vai me dar um presente ou não? Realmente não importa. Mesmo que o discípulo sonhe em querer, eu nunca deixaria a mestra em apuros. Pirralho, você está jogando com os sentimentos agora? Tudo bem, vou te dar uma folga desta vez. Xuel Wuhao levanta a saia voadora mais uma vez, revelando pernas incrivelmente longas e brancas. Você está olhando fixamente, quando tocou as pernas de Jade da mestra. Eu não esperava desta vez. A mestra Súcubo realmente cedeu. Só quero ver o quão inútil você é. Uma vez é suficiente. Xuel Wuhao sedução flui, cheia de charme. Além das pernas longas, mantendo os lábios vermelhos vibrantes. Você não quer lamber com força? Essas palavras são muito tentadoras. Seu olhar está cheio de pensamentos malignos. Sinto que ser um lambibotas dedicado parece bom também. Mas você gradualmente se acalma. E solta. Mestra, você é tão safada. O sorriso de Xuel Wuhao parou abruptamente. Ela cruza os braços e vira o corpo, dando-lhe um olhar feio. Seu pirralho, você só ousa me desrespeitar. A coisa de hoje. Você ousaria fazer com sua outra mestra? Lembrando do rosto frio de Liu Huiyan. Você está murcho como uma berinjela atingida pela geada. Você está querendo que eu vá para a morte? Temo que minhas 3 pernas sejam quebradas. Xuel Wuhao bufou friamente. Agora sabe qual mestre é bom, hein? Naturalmente, é você. Falar com as pessoas como pessoas. Falar com fantasmas como fantasmas. Você ainda entende essa lógica. Que tal isso? Antes, não sei quem achou que o sabor não era bom. Ainda estava abafado. Xuel Wuhao gosta de você. Você sorriu um pouco sem jeito. Essa situação pode ser a mesma? Antes, era a rainha quem queria. Agora é para eu brincar. Xuel Wuhao também não continuou a zombar. Perguntou sobre o assunto sério. Me diga, qual é a situação agora? Você explicou brevemente o que aconteceu com a rainha. Em seguida, cheio de queixas. Ela, colocada no meu mundo, velha senhora na menopausa há muito tempo, esvaziou esse sentimento. Usar várias vezes ao dia sem parar. Pessoa indulgente. Deveria entender. Xuel Wuhao acaricia o queixo pensativa. Você acha que ela está traçando estratégias? Pensando em soluções. Você não aguentaria nem uma noite. Seu corpo está muito fraco? Xuel Wuhao disse muito seriamente. Depois que sair, compense mais. E se no futuro, a Imperatriz de Gelo se apaixonar por você, com essas pernas finas e moles? Como você vai satisfazer a Imperatriz de Gelo? O que os homens mais temem é uma mulher dizer que eles não são capazes. Você ficou tão ansioso que ficou vermelho. Isso é diferente. Qual é o meu nível de cultivo? Qual é o nível de cultivo dela? Você entende a supressão do reino? No mesmo reino,
Nem duas rainhas. O oponente do discípulo. Shuel Urhal pergunta. Aqueles dois professores? Para onde você está olhando? A figura alta de 2 metros da professora Succubus, de repente, para o seu próprio pequeno corpo perdeu a confiança. Você sabe agora. Mestre, para onde foi seu carro? Este é o ponto principal. O ponto principal é aquela velha rainha, queimando pontes depois de cruzar o rio, depois de aproveitar. Me jogou neste fedorento gaiola, sem vergonha nenhuma, para proteger a dignidade do pequeno aprendiz. Shuel Urhal não falou mais sobre este tópico. Ela sentiu a situação ao redor, revelando uma cor de diferença. Você não percebeu que este lugar é para você? Na verdade, um lugar sagrado para o cultivo? Você está atordoado. Você estava tão chateado antes. Não tinha humor para pensar sobre isso. Depois que a mestra Succubus mencionou isso, parece que é verdade. A técnica que a mestra Succubus te ensinou. Condensa o palácio demoníaco devorador do céu, ao aperfeiçoá-lo. Sejam poderes divinos e técnicas mágicas, ou as leis do céu e da terra, tudo pode ser devorado. Atualmente, a palma de areia sanguínea que você está praticando visa principalmente nutrir o corpo com sangue, solidificar a base, fortalecer o corpo físico e lançar as bases para uma muralha de bronze e ferro. Este lugar é a jaula subterrânea de Quimos. Inúmeros demônios com profundo cultivo foram mortos aqui. A torrente de energia assassina sangrenta persiste por muito tempo. Para você, que usa sangue como nutriente, é definitivamente um local auspicioso. Agora você não quer mais ir embora. Imediatamente opere o palácio demoníaco e comece a praticar. A rica energia sanguínea entra no corpo. Você é como um demônio lascivo que ficou em abstinência por meio mês, encontrando uma beleza de repente. Você está tão animado que não consegue se controlar. Preste atenção. Não faça muito barulho. Tem gente te observando lá fora. Shuel Urhal alertou. Se descobrirem que você está praticando artes demoníacas, temo que você realmente não consiga sair. Cultivadores demoníacos, não importa onde vão, nunca são bem vistos. São seres resistidos pelas pessoas. Na verdade, no começo, você resistia muito a se tornar um cultivador demoníaco. Liu Huyan está no auge do caminho ortodoxo, sendo seu discípulo. Como poderia praticar artes demoníacas? Seu mestre da montanha de gelo tem princípios muito fortes. Se a prática de artes demoníacas for exposta, definitivamente destruirá seu cultivo e o fará retornar ao caminho ortodoxo. Mas, infelizmente, você nasceu no campo de batalha. Sua mãe se machucou ao dar à luz, danificando sua essência. Mesmo que você esteja nutrindo seu corpo, você sempre foi fraco e doentio desde criança, dificultando o cultivo. Incapaz de reter o poder espiritual, transmigrou para um mundo de fantasia, mas não consegue despertar o cultivo. Isso foi um golpe muito grande para você. Até 3 anos atrás, você, lealmente, sob o incentivo de sua mestra fantasma, não resistiu à tentação e cultivou o palácio demoníaco. Após cultivar o palácio demoníaco, você se arrependeu profundamente. Arrependido de ter um buraco no cérebro naquela época. Por que insistir na vibração falsa? Por que não cultivou antes? Só posso dizer que é realmente bom. Dentro do Palácio Imperial, a imperatriz tem uma beleza deslumbrante. Vestida de vermelho, olhando para longe. Seus olhos de fênix imperiais contemplam o mundo, exalando uma dignidade inviolável por todo o corpo. Ao lado dela, uma mulher de vestes azuis com os olhos fechados. Está sentada dignamente em uma cadeira de rodas. Sua Majestade, Shen Pingyan é o único herdeiro do rei Zinbei. Min Shen planeja eliminar ele e sua prole por sua relação ilícita com Gong Xing. A imperatriz bufou friamente. Esse garoto cobiçou meu corpo. Não o executei imediatamente. Para mostrar consideração pelo rei Zinbei, que guarda a fronteira, abri uma exceção. A técnica de cultivo dele se chama Palácio Celestial das 7 Linhas. Os 7 domínios se revezam para ampliar. Ontem à noite, o que se ampliou foi a luxúria. Quando sua luxúria atingiu o auge, aquele garoto ignorou os tabus do palácio. Invadiu meus aposentos. Ele tem um estado mental extraordinário. Mesmo durante este período sensível, ele consegue controlar seus desejos diante de homens comuns. Mas este garoto possui um corpo divino e supremo.
E também cultiva a técnica divina Yang pura. A energia solar em seu corpo é como um fusível, que explode diretamente seus desejos reprimidos, fazendo perder a razão. E assim ocorreu o absurdo da noite passada. Olhando fixamente para este lugar, a deusa Súcubo disse mal-humorada: "Você não é muito bom em calcular? Como é que desta vez alguém invadiu e você não percebeu? Fazendo com que eu perdesse minha virgindade para ele, examinando a condição do corpo. Você sabe. Saber demais segredos celestiais. Ontem à noite, sofri uma reação da providência divina e desmaiei. Sinto muito. Se os olhos da moça de Qinshan estivessem abertos, além de você, certamente descobriria aquele olhar sombrio e evasivo dele. Bem, o que aconteceu, aconteceu. Além de você, balançou a cabeça e disse: quando estou vestido de homem, me chame de Vossa Majestade. Quando estou vestida de mulher, me chame de Imperatriz. É sempre bom criar um hábito. Por certas razões. O último governante de Dali não teve filhos, apenas uma filha desconhecida. Quando o governante de Dali faleceu, todos pensavam que o sucessor seria seu irmão, o príncipe Inhai. Quem diria que de repente apareceria um filho biológico com talento demoníaco? Este filho é naturalmente interpretado por você. Naquela época, embora ele tivesse talento extraordinário, mas ele era jovem e seu cultivo não era suficiente. Se fosse uma filha, quase ninguém o apoiaria. De repente, franziu levemente a testa ao ouvir isso. Que informação foi recebida agora? Mensagem dos guardas secretos. Aquele garoto realmente disse que é discípulo do diretor. A mulher de Qinshan pegou a flor branca e colocou-a sob o nariz. Cheirou suavemente. Vossa Majestade não precisa se preocupar em ofender o diretor. Shen já enviou pessoas para vigiar Shen Pingyan. Depois de assustá-lo um pouco, alguém o impedirá. Não o deixarão se tornar um eunuco de verdade. Yin Yuan ficou descontente. Você desobedeceu minhas ordens em segredo. A mulher de Qinshan disse calmamente. Tudo o que Shen fez foi por Vossa Majestade, já que Vossa Majestade se entregou a ele. Por que não simplesmente usá-lo como uma ferramenta de cultivo? Depois que a técnica celestial das 7 emoções estiver completa, e a tribulação celestial for superada, então você pode lidar com ele. Yin Yuan ficou em silêncio. Sua técnica é especial. Ele deve experimentar os 7 desejos. Os outros 6 desejos são fáceis de resolver. Ele tem seus próprios métodos. Apenas a luxúria precisa encontrar um homem. Mas ele é naturalmente orgulhoso e casto. Simplesmente não acredita nessa bobagem. O resultado é que, por muitos anos, seu cultivo não avançou nem um pouco. Mas o caso de uma noite passada fez com que seu gargalo se afrouxasse ligeiramente. Já que o que aconteceu, aconteceu. Ficar com Xiaoan é realmente a coisa mais segura a fazer. Ouso perguntar se é Huang Quan. Mesmo que ele seja realmente um discípulo de Yan, eu absolutamente não o deixarei escapar impune. Dê a ele uma lição. Anos de devoção destruídos em um instante, e ainda ter que manter o culpado por perto, para continuar desejando seu corpo puro e intocado. Além de encher o peito de ressentimento, vá vê-lo de volta. Originalmente, levaria meses para romper a barreira. Graças ao poder do Yin original da velha imperatriz, também pode ser considerado uma bênção disfarçada. Não apenas rompeu a barreira, mas também consolidou seu cultivo. Fim do treinamento. Seu Qi não está mais instável. Está estabilizado no terceiro reino. O cabelo vermelho inclinado nos olhos dela estremeceu. Shuel Urhao revirou os olhos, com um olhar lascivo. A mulher mais bela do Oriente? Tudo foi dado a você de graça. E você ainda está reclamando? É como ganhar um presente e ainda reclamar. Você massageia suas têmporas, com uma forte dor de cabeça. Essa sorte no amor, você não pode suportar. Nem quer suportar. Se o Lorde de Dali souber que sua filha querida já foi desonrada por outro, ela ficaria louca de raiva e viria direto para mim com uma sessão de cócegas nos pés. Depois de reclamar, você não se esquece de dar um tapa lento na bunda da mestra fantasma. Com uma mestra paquerando você assim, como você vai ficar ao meu lado no futuro? A Turquia não se impressiona com a imperatriz. Essa suposta beleza número 1 do Oriente, no coração de Tuer, não pode ficar longe de um único dedo do mestre. Força bruta desgraçada. Você está de olho na sua professora. Shuel Urhao cruza os braços sobre o peito.
expondo uma expressão de medo lamentável. Você não poupa nem fantasmas femininos. Se a professora tivesse um corpo físico, temo que já teria sido enganado para ir para a cama. Após uma série de performances fingidas, ela começou a provocar o jovem discípulo novamente, estendendo um dedo de jade pegajoso de sangue. Pequeno An, como você disse, o dedo da professora é mais bonito do que a beleza número 1 do Oriente. Ainda mais bonito. Então, você gostaria de lamber? Você disse sem palavras. Mestre, você não pode ser séria. Por um pouco mais de tempo? Shuel Wuhao pergunta se você quer tocar nos peitos. Você muda de ideia novamente. Mestre, é melhor você não se envolver em política. Eu gosto mais de você quando não se envolve em política. Eu causei preocupação a você sem querer. O corpo de Lui é perfumado e macio. Uma leve fragrância sutil entrou nas suas narinas. Lui com o cabelo levemente preso, cintura fina, nariz vermelho e olhos lacrimejantes. Como é possível estar tudo bem? Você sempre desfrutou de uma vida de luxo desde criança. E é fraco e doente, incapaz de descansar. Como pode suportar um ambiente tão hostil? Quanto mais ela falava, mais angustiada ficava. Lui se lembra de que você era o mais gordinho quando criança. Um lugar tão sombrio. Definitivamente te assustou. Olhando para Succubus mestre, rindo alegremente ao lado da mestre Succubus. Você olhou para ela e pensou, ainda rindo, tudo isso é sua culpa. Com seu nível de cultivo atual, você não pode transmitir som através do ar, mas você pode usar o jade da alma nutridora como um meio para conversar com a mestre fantasma feminina com pensamentos divinos. Xiaoan, como pode sua mão estar? De repente, Lui percebeu seu pulso. As marcas deixadas pelas correntes. Sem esperar sua resposta, ela rapidamente inspecionou o outro pulso, junto com as estantes ofuscantes ao lado. Ela entendeu instantaneamente o que estava acontecendo, olhando ameaçadoramente para a raça Jade, tremendo de medo. Estão todos fartos de viver, não é? Ela é a futura rainha, esposa legítima. Vocês ousam tramar contra ela. Lei ainda não se apaixonou. A raça Jade ficou pálida de medo, mal conseguindo falar. Você é discípulo do Mestre Nacional? Essa aqui é definitivamente a verdadeira irmã do Mestre Nacional. Você olha para a raça Jade com um olhar significativo. Bastaria que ela dissesse algumas palavras ruins. Luli poderia despedaçar a raça Jade ali mesmo. Não se engane pela aparência frágil de Lui quando ela chora. Isso é só na frente dele. Aos olhos de estranhos, Lui não é apenas uma grande cultivadora que transcende reinos, mas também uma mestra de prisioneiros de 6º nível, alquimista de 6ª categoria. Luli, eu estar aqui não tem nada a ver com ela. Ela está apenas cumprindo ordens. No final, você perdoou esta raça de Jade um tanto pervertida. A raça de Jade se autodenominou este oficial Pantes. Isso mostra que nesta prisão, ele é considerado um pequeno chefe. Você poupou uma vida para ver se há uma chance de abrir o coração no futuro. Venha mais vezes a este lugar sagrado de cultivo. A raça de Jade levantou os olhos e olhou para você com gratidão. Você olhou e disse friamente: vaze já. Lu Ninjun ponderou pensativamente, enquanto a raça de Jade partia. Seus belos olhos estavam cheios de preocupação. Deixe-me dar uma olhada. Onde você se machucou? Eu estou realmente bem. Você sabe que se ela não examinar completamente, ela definitivamente não ficará tranquila. Então você levantou as mãos em cooperação. Lu Ninjun parecia apavorada. Um par de mãos de jade brancas e imaculadas estendem-se para dentro de suas roupas, em seu peito e nas costas, tocando e acariciando sua pele. Descobrindo que seu coração não foi tocado, ela solta um suspiro de alívio. Os nervos tensos de Shuel Wuhao relaxam, e todo o seu corpo repentinamente fica fraco. Ela encosta a testa em seu peito e descansa em você, Molly. Ainda bem que está tudo bem. Shuel Wuhao sorri sedutoramente. Não é de se admirar. Veja como sua tia está nervosa. Se ela soubesse que você foi submetido à castração, será que ela ignoraria as diferenças de gênero e inspecionaria sua parte de baixo também? Enquanto fala, seu olhar se move para baixo, vendo os quadris cheios e atraentes de Shuel Wuhao, redondos como a lua cheia. Ele não resiste e apalpa um pouco. Shuel Wuhao, que não sabe da existência da deusa serva fantasma,
Instantaneamente fica vermelha de vergonha. Ela te empurrou apressadamente. Caminho da insciência. Xiaoan, sou eu. Como você pode fazer isso? A voz dela ficou cada vez mais baixa. Seus olhos ficaram cada vez mais vermelhos. Aconteceu de repente. Você também está um pouco perdido. Com um novo Supremo. X1, que diabos você está fazendo? Shuel Hao parecia inocente. Sua bunda é realmente grande. Parece que seria bom para dar à luz. Mantenha Yaya em chamas. Veja se é verdade. Você aproveitou a pechincha. Você aproveitou tudo e eu levo a culpa. Mas, para ser justo, Lui realmente tem um bumbum voluptuoso. O corpo dela é sedutor, com curvas em forma de S. Lui ainda tem um pouco de frescor juvenil. Ela agora. Pode-se dizer que seu corpo está totalmente maduro. Uma fruta. O amor da mestra charmosa. Ver uma mestra tão despreocupada. Você está muito impotente. Por favor, no futuro. Você pode se conter um pouco? Basta me provocar. Não me intimide. Shuel Hao, olhos de súcubo lascivos. Você está com ciúmes? Você melhora os novatos. Mestra, chega. Sim, 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 de agora em diante. Só vou provocar você, está bem? Shuel Hao faz beicinho e resmunga. Discípulo fedorento, por sua causa. Na verdade, grita com sua mestra. Os olhos claros de Lu Xinjun ganharam uma camada de brilho aquoso. Lábios cor de sangue tingidos de blues. Sempre serpenteando até ficarem finos. Desabrochando beijos tentadores. A mestra sabe que você já é adulto. É normal ter alguns desejos de homem. Mas eu sou sua. Não podemos ser assim entre nós. Observando a expressão tímida de Mei Tai. Você entra, você dorme. O lábio inferior dela foi secretamente levantado por Shi Qingjiao. E repousa de forma absurda e caída. O que fazer? Será que Xiao realmente gosta de mim? Não, como isso seria possível? Se a irmã souber, definitivamente não vai concordar. E ainda vai repreender Xiaoan severamente. Eu prometi à irmã Lin que cuidaria bem do filho dela. Agora que ele está sendo mal criado, o que devo fazer? Lui, ouça, deixe-me explicar. Aquilo foi totalmente um acidente. Você finge. Eu estava apenas espantando mosquitos de sangue para você. E te toquei sem querer. Assim, a U se resolverá. Lui já foi selada por Shi Qingjiao. Não sei se ela acreditou, não estrague tudo. É melhor aproveitar a deixa. Para que os dois não fiquem tão constrangidos. Shuel Hao observa Lui, que está corada de vergonha da cabeça aos pés. Pensa consigo mesma que essa garota deve ter uma constituição sensível. Brincar mais um pouco agora. Será que iria diretamente? Pensando bem. Ela desistiu dessa ideia perigosa. Se o pequeno aprendiz travesso realmente ficar zangado com ele. Enquanto isso, uma mulher de vestido vermelho deslumbrante, estrangeira, caminha lentamente, exalando uma leve pressão ao seu redor. Saudações, Vossa Majestade. Os membros do clã Jade na prisão saudaram a rainha. Eles se curvaram em saudação. Shuil acenou com a cabeça suavemente, continuando pelo caminho. Um longo vestido vermelho, concentrado, deslumbrante e extravagante. O corredor escuro. Com a chegada dela, parecia brilhar um pouco mais. Quando estava perto do lugar onde você está preso, ela diminuiu o passo de propósito, fazendo os outros se calarem. Seu pequeno canalha. Preso em uma cela escura e sem luz. Quase fui castrado. Ele deve estar muito inquieto agora, com muito medo, certo? Pensando nisso para se sentir aliviado. Seus lábios finos se curvaram ligeiramente para cima. Mas logo, uma conversa vinda do interior da prisão tornou seu rosto sombrio. Pequena N disse antes, agindo por ordem imperial. O que isso significa? O rubor no rosto de Lu Xinjun diminuiu ligeiramente. Desapareceu um pouco, mudando de assunto ativamente. Você suspirou, cheio de ressentimento. Ontem, por descuido, ofendi aquela velha rainha, e fui trancado na prisão por ela. Ao ouvir isso, o rosto de Lu Xinjun ficou pálido. Preocupada, você ofendeu a rainha. Não, eu tenho que contar para minha irmã. Deixe aparecer para resolver isso. Você balançou a cabeça. Dão consanguíneo. Apenas cometi uma pequena infração. Fique tranquilo. Eu garanto que antes do pôr do sol, com certeza voltarei para a mansão real. Ao ouvir isso,
Saindo da presença real, não conseguiu mais conter a raiva em seu coração. A raiva por ser humilhado. Aproveite para perturbar sua mente. Não importa o motivo. Invadir os aposentos reais desrespeitando a proibição. Já é um crime passível de morte. Arruinou sua pureza. Exterminar 9 gerações não seria exagero. Isso é o que você chama de pequena infração? Que absurdo! Ainda a chama de velha. Onde ela está velha? Nem um traço de arrependimento. Nem um pouco de medo. Ainda quer voltar para a mansão real antes do pôr do sol. Eu acho que vou te mandar ver o rei do inferno antes do pôr do sol. Chegou silenciosamente na presença real. Saiu com uma aura assassina. Realmente acha que está cansado de viver, discípulo, tendo motivo para ser destemido. Ainda mais para que este palácio não ouse tocá-lo. O corpo da mulher de Qinshan é frágil, incapaz de suportar o que sanguinário lá dentro. Então espere do lado de fora. Ao ver a expressão de raiva de Shu Yuqian, imediatamente sentiu que algo estava errado. Shu Yuqian é frio e implacável. Transmita a ordem. Arraste o filho do norte para o campo de execução. Decapite-o como um aviso. Para servir de exemplo. Não importa o que aconteça. Por favor, acalme-se. Shen Ping não pode ser morto. A mulher de Qinshan, Shen Lecer. Não há nada que este palácio não ouse fazer. Não há ninguém que este palácio não possa matar. Shu Yuqian permaneceu impassível. Liu Huyan franziu a testa. Vossa Majestade, você está agora dominada pela raiva. Cega pela raiva. Perdeu a razão. Insistindo teimosamente na frente do imperador. Ouvindo sem a menor falha. Eu já decidi, não precisa dizer mais nada, execute a ordem. Do outro lado, você borra um pouco. Mestre, eu acho que senti antes uma aura assassina. Shuel Urhao assentiu. Confirmou sua intuição. Exato. Agora há pouco, a imperatriz silenciosamente fez uma visita. Ouvindo você dizer que ela é uma velha. Ficou muito zangada. Anne estava completamente confuso. A imperatriz esteve aqui? Por que você não me avisou? O olhar de Shuel Urhao era triste, cheio de queixas. Não é você, meu pequeno discípulo, que não tem capacidade para ajudar sua mestra, procurando tesouros celestiais e terrenos, para restaurar o poder da alma? Ele tossiu levemente. Em resumo, o desastre vem da boca. A imperatriz não consegue me encontrar, mas nesta fase, ele está perto da deusa Súcubo. Eu também não consigo encontrá-lo. Se você tiver habilidade, arranje algumas ervas sagradas para você. Não fale sobre a pequena Dali. Mesmo este mundo, você pode levá-lo para matar através dele. Eu estou sem palavras enquanto você está de costas para mim. Mas ele também está muito indefeso. Elixir que pode curar o espírito primordial. São basicamente de 8ª ordem. É difícil encontrar em todo o Oriente. O resto desse tipo de existência vaga. Nem precisa mencionar. Enquanto você se comunica, também está se despedindo de Lu Xinjun por um momento. Lu, fique tranquilo e vá embora primeiro. Voltarei para a mansão real em breve. As palavras caíram. Um grupo de pessoas com membros da Quimos com o cheiro de exorcismo entraram. O líder usava uma espada longa na cintura, com uma expressão fria no rosto. Por ordem da rainha Shen Pingyan, sua hora chegou. Que aparato todo! Parece que a rainha pretende me dar uma lição. Pensando assim por dentro. Por fora, mantinha uma calma despreocupada. Sorriu levemente para Lu Xinjun. Não é nada, a rainha apenas me convocou ao palácio. O líder disse friamente. Sua Alteza, o príncipe herdeiro, está enganado. Este não é o caminho para o palácio. É o caminho para o local de execução. Disse ele, sinalizando para seus subordinados. Prendam-no para mim. Levem-no para o local de execução para ser decapitado. Você está realmente perplexo. Antes de revelar seu nome de família, era apenas castração. Depois de revelar seu nome de família, virou decapitação. Como é que a acusação ficou tão maior, se não tem nada a ver com a identidade? Não pode ser por causa daquela frase velha agora há pouco, né? Ele me forçou ontem à noite. Eu reclamei uma vez. Por que é tão mesquinho? Vocês se atrevem? Lu Xinjun estendeu a mão para protegê-lo. E o povo do clã Lu? A aura foi liberada. O cultivo do 6º reino foi revelado sem reservas. Rodeado por talismãs de trovão de Zan. Jovem mestre Lu, esta é a ordem da imperatriz.
Lu Xinjun quer proteger o antigo herdeiro. Então ele é chamado de cara de pôquer. Lu Xinjun disse friamente. Nem mesmo o imperador pode. Se quiser tocá-lo, terá que me enfrentar primeiro. Vamos ver se o mestre nacional o deixará escapar. O príncipe herdeiro chegará. Sob o sol escaldante. Jovem mestre Lu realmente quer aqui perder tempo lutando conosco? O cara de pôquer não queria dizer muito, mas ele se lembrou do mestre. As palavras daquela mestre da Montanha Verde. Não pôde deixar de dar um aviso. Lu Xinjun franziu a testa. O Si do demônio silencioso é uma força diretamente subordinada à rainha. A rainha já deu sua palavra de ouro. Mas o título de irmã mais velha, temo que não seja suficiente para acalmar as coisas. Devo ir pessoalmente. E ele também sabia. O Si do demônio silencioso tem muitos mestres. Uma vez que um inimigo poderoso chegue, com sua força sozinho, é absolutamente impossível levar todos embora. Então, ele se virou para confortar seus olhos cheios de ternura. Xiaoan, não tenha medo. Assim que a irmã mais velha sair do isolamento, tudo ficará bem. As nuvens expostas logo chegarão. No caminho para o local da execução, você ainda não desiste. Acha que a rainha está definitivamente encenando autopiedade. Só que as lágrimas parecem um pouco reais demais. Como uma rainha de outro país com poder absoluto poderia ser tão incapaz de distinguir entre o importante e o trivial? Apenas por uma calúnia. Ela vai matar o discípulo do mestre nacional? Ninguém em sã consciência faria isso. Que absurdo! San é o protetor poderoso. Nem que seja por respeito. Tenha um pouco de consideração. Até você chegar ao cadafalso. E a lâmina da guilhotina estar no seu pescoço, ouvindo os cochichos dos curiosos. Aquela sua lasca de esperança finalmente se despedaça. Imperatriz Dali. Essa mulher não é só velha e feia. Ontem à noite ainda me espremeu com iniciativa e loucura. Hoje quer me condenar à morte. Só pode estar louca. Não tem o menor senso. A imperatriz aponta o dedo para o filho do rei Zenbei. A vida de Shen Pingyan já é selvagem e absurda, cheia de más ações, especialmente condenado à morte pela esposa. Já é poder celestial. É uma pessoa de moros. Mentalmente, você aperta a mão e se acovarda. A sensação que você passa é jovem de vestes brancas esvoaçantes, como um imortal celestial descendo ao mundo. E pecados hediondos. Não tem a mínima relação. Nestes anos em Didu, você foi transformado pelo mal que o mundo já matou, a ponto de usar meios para defender a justiça, aproveitando para obter um pouco de tinta, praticando artes demoníacas. Mas na superfície, sempre fui obediente, discreto e contido. A imperatriz quer te difamar. Alguém acreditaria? Você é reto e não teme sua própria sombra. Nesse momento, um jovem de bela aparência, vestindo roupas ricas e luxuosas, ficou de pé e separou a multidão que assistia. Isso é absolutamente um erro judicial. Eu garanto com minha vida. Shen Pingyan não poderia ser esse tipo de pessoa. Aprenda minha pose sedutora e sorria levemente. Xiaoan, seu amigo. Normalmente parece tão pouco confiável. No momento crucial, você é leal. O canto da sua boca se ergue levemente. A fonte se chama Shenjiana. É um dos seus poucos amigos na capital imperial. A família aqui é ilustre. Portas fechadas com duas gargantas. É o grupo de poder mais importante em Dail, além da família real. Jovem mestre, não seja tolo. Volte rapidamente comigo, velho. Uma velha com a aparência de uma governanta puxa Shenjianan para trás. Shenjianan se debate vigorosamente. Seu rosto fica vermelho. Como seu colega de classe e amigo, posso dizer claramente a vocês que Shen Pingyan é impotente. Ele não tem o menor interesse pela beleza. Como ele poderia abandonar alguém após seduzi-la? Seu sorriso congelou. Seu garoto, você veio aqui de propósito para me irritar, não é? Embora você saiba que Shenjiana é uma boa pessoa, seu punho ainda quer dar uns socos na cara desse cara irritante. Shenjiana ainda queria dizer algo. Já tinha sido o velho mordomo atrás dele, tampado a boca e arrastado para longe. Ele só podia agarrar o chão com os pés, soltando gemidos de lamento. Não muito longe, no alto da torre, apareceram duas figuras, uma vermelha e uma azul esverdeada. A mulher de túnica azul esverdeada sentada na cadeira de rodas. Vossa Majestade está mais calma agora?
A saia longa de Yukian tremia. Seus olhos de fênix eram imponentes mesmo sem raiva, com uma arrogância que desprezava o mundo. Ele é realmente um discípulo do diretor? O diretor naturalmente intervirá para resgatá-lo. Se não fosse um pequeno filho de um nobre, eu o mataria se quisesse. A voz da mulher de túnica azul esverdeada de Yukian era cativante. As palavras que ela disse não eram muito agradáveis. Vossa Majestade está planejando estabelecer outro filho mais velho? Yukian bufou com desdém. Eu me mantenho pura. Como poderia fazer tal coisa? Infelizmente, não tenho um homem. E ainda não consigo cultivar a técnica celestial das 7 emoções. Sem força. Sua velha decrépita. Embora isso a desagrade, não é a principal fonte de favor. Em seu coração está sua esposa. Invadir o palácio para restaurar sua inocência. Você realmente acha que é uma pequena coisa sem importância, nesta situação, para praticar suas artes de cultivo? Continue tendo relações com você. Você se tornará ainda mais ousado. E até pensará que você é um vaso barato. Mortos não fazem acordos, o protagonista masculino está livre. A jovem sorriu levemente. Obrigado pela afeição. A imperatriz mostrando timidez. Sua fala é realmente dura. Os olhos de Shu Yukian ficaram um pouco frios, mostrando uma expressão de desagrado. Mas não disse nada. A mulher de Aoyama é nominalmente uma mulher. Ela é governante e ministro. Na realidade, a relação entre os dois está certo, com benefícios mútuos. Olhando para baixo por cálculo, o brilho frio nos olhos queima forte, com um toque de diversão. Aos olhos de estranhos, esse garotinho é fraco e doente, incapaz de cultivar. Mas, na verdade, sua base de cultivo é melhor do que a daqueles herdeiros das principais potências. Não é nem um pouco pior. Talento inato. Uma pessoa que esconde um tesouro como este sentaria e esperaria pela morte obedientemente? A mulher de Qinshan não se incomodou e disse em tom de zombaria: o que a imperatriz descobriu ontem à noite deve ser mais do que apenas sua força oculta, certo? É o garotinho ou o grandão? Você deve saber em seu coração. Ela hesitou por um momento, com base na compreensão anterior do significado profundo nas palavras da mulher de Qinshan. Fria e distante, com pai e mãe. Alguém já te disse. Você é responsável pela personalidade da cobra venenosa negra. De fato, nada agradável. A mulher de Qinshan revelou um sorriso leve, especialmente suas pernas juntas. Bateu palmas e apontou para Shuyu. Vossa Majestade não acabou de dizer? Shuyu respirou fundo. Você é realmente irritante. Uma brisa suave chegou, soprando a mulher de Qinshan. Cabelos pretos, revelando um rosto absolutamente lindo. Talvez. De qualquer forma, este ministro não precisa que ninguém goste de mim. O meio-dia está chegando. Você ainda não viu as sombras de Lui e X1. Para ser honesto, estou um pouco nervoso. Algo não aconteceu. Aconteceu? Shuel Urhao estava de lado. Ninguém pode ver. Ela bocejou entediada. Por que ainda não cortaram sua cabeça? Vendo o venerável demônio Succubus tão calmo, você pergunta ao venerável mundial se tem certeza de que pode lutar para sair. Shuel Urhao olhou para você. Não, você está sem palavras. Então por que está tão calmo? Disse Shuel Urhao. Culpe-me, não é você? Você quer responder primeiro? É que não me esforcei o suficiente. É que não sou ambicioso o suficiente. Bom saber. Shuel Urhao levantou a mão levemente. Linda, impecável. A beleza tem razão. Chegou a este ponto. Só posso dar tudo de mim. Você ruge baixinho. Venerável mundial, eu te protejo desta vez. Shuel Urhao levantou a cabeça. Então por que deixar a atmosfera tão sombria? Não é como se fossemos realmente morrer. Shuel Urhao abriu levemente seus lábios vermelhos como sangue. Explique ao seu mestre da montanha de gelo. Antes mesmo de você chegar ao campo de execução, sua aura já estava travada em você. Não vai realmente deixar você ter uma boa fuga. O quê? Quase gritou. Uma coisa tão importante. Como você só me diz isso agora? Shuel Urhao estendeu as mãos, inclinando a cabeça. Você também não perguntou. Liu Huya não aparece. Definitivamente há uma razão para isso. Talvez ela queira que você sinta uma crise de vida ou morte, para te dar uma lição inesquecível. Shuel Urhao sorriu. Se eu te contasse antes,
Não estaria desperdiçando seus bons esforços? Lamba. Ele olhou para a palma da mão que acabará de lamber, mas não sentiu nada. Fingindo desgosto, disse: parece ter saliva. Você colocou a língua para fora. Seus lábios se contraíram. Fingindo não ouvir. Quem não deve não teme. Você não é um pervertido. Como poderia fazer uma coisa dessas? Saber que outro X1 chegou. Não há mais perigo de vida. Sua coragem. Endireitou-se de repente. Você secretamente fez um gesto de retirada. Na multidão. Notei que cerca de 10 pessoas desapareceram. Todos esses podem ser a felicidade de fazer o trabalho sujo para você. Então você sorriu amargamente. E disse ao oficial: deixe seu testamento. Tenho medo que se eu não disser agora, não terei chance de dizer. Eu só tenho um X1. Mas ele nunca admitiu publicamente o status desse meu discípulo. Nem me permite mencionar isso a estranhos. Talvez meu talento não seja suficiente para obter sua aprovação. Ou talvez haja outra razão. Mas não importa o que aconteça. Ele é o X1 que eu reconheço. Eu posso morrer injustamente, mas nunca posso desonrar meu X1. Portanto, esclareço aqui. As acusações listadas pela rainha são todas infundadas. Quem quer condenar, encontra razões. Esta mulher tem a mente estreita. Não merece sua posição, mas detém o poder da corte. Na verdade, ela é uma rainha maléfica que arruína o país. As terras de Dali serão arruinadas em suas mãos mais cedo ou mais tarde. Uma pessoa determinada a te matar. E você tem confiança para não rejeitá-lo. Nessa situação, ainda há necessidade de se importar com o grau em que você o ofende? Em suma, você não se importa, enfrentando o irracional. Rainha agressiva. Você não consegue mais suportar e começa a rasgar mãos na sua velha, jogando na minha cabeça. Não pode me quebrar. Acessórios ou um. Até o imperador julgou mal as pessoas. Te considerou um tesouro. Silêncio sepulcral. Ninguém se atreve a falar. Todos estão chocados. Este sujeito deve estar louco. Insultar a primeira beleza do Oriente. Desse jeito. Quer que toda a sua família seja executada? No mirante. Eu, a imperatriz, pouparei. Estenda a mão para dar aos cães. Para que mordam suas pernas. O coração da mulher de Quincha acelerou um pouco. Parece que ela calculou mal. E estragou tudo. O carrasco recebeu a ordem. Apertou fortemente o sabre. E o lançou com força em direção ao seu pescoço. Você permanece orgulhosamente entre o céu e a terra, sem medo. Evocando uma cena de o vento sopra forte, o rio está frio. A bravura trágica de um herói que parte e não retorna. Pare! Uma voz fria veio do céu. Ajoelhe-se, desertor. No pico das nuvens. Vestida com uma túnica branca de espada simples. Quincha destruída. A mulher carregando uma espada longa nas costas. Uma manga dançando ao vento, encantando o mundo. Uma pessoa, uma espada, suprimindo uma cidade inteira. Nesse momento, os olhos de todos estavam focados em um ponto, incapazes de se mover. Embora o rosto não pudesse ser visto claramente, o luar frio que fluía entre suas sobrancelhas permitia sentir o rosto da pessoa que chegava, cheio de intenção assassina. Saudações, mestre nacional. Aqueles que não conhecem Liu Huyan ainda estão olhando fixamente. Aqueles que conhecem sua identidade já abaixaram a cabeça em saudação, sem ousar olhar muito. Liu Huyan tocou levemente com a ponta dos pés, sua figura caindo lentamente. O carrasco segurava awkwardmente o cutelo, suando profusamente. Cortar ou não cortar, essa é a questão. O jogo entre duas figuras importantes. Por que dificultar a vida de um pequeno Lulu? O perdão de decapitação do inspetor da espada. Levantou-se, reunindo coragem, armando-se de valentia. Mestre nacional, o que significa isso? Decapitar Shen Pingyan? É uma ordem da imperatriz. Shen Pingyan é meu único discípulo. Eu mesmo o disciplinarei. Não preciso que outros se preocupem. Se a imperatriz tiver alguma objeção, que venha pessoalmente à minha residência me procurar. O sentimento de perda em suas palavras anteriores atingiu o coração de Liu Huyan. Ele não esperava que por algumas razões especiais, o comportamento de ocultar a relação mestre-discípulo o preocupasse tanto. Nesse momento, suas emoções estavam extremamente complexas. Havia excitação, animação e felicidade.
Esta é a primeira vez que a mestra anuncia publicamente o relacionamento entre vocês. Vamos, volte comigo para a seita. A voz de Liu Huyan estava fria. Imediatamente, uma brisa suave encheu seu corpo, levando você para voar no céu. O sabor de ser envolvido pelo mestre é verdadeiramente uma sensação de segurança, ao contrário de certa fantasma que vive se gabando o dia todo, que é invencível no mundo. Quando realmente acontece alguma coisa, apenas abre as mãos e começa a relaxar. Culpa você por não se esforçar. Liu Huyan move seus passos de lótus levemente e sobe no ar. De repente, ela para no alto e olha para trás. Um par de olhos frios emite uma luz fria. Se sua conduta for realmente como a rainha diz, eu irei limpar a casa. Mas se não for, a família real deve dar uma explicação. Ele nomeou diretamente a família real, e não apenas a rainha. Pode-se dizer que todo o reino de Dali. Ele nunca os colocou em seus olhos. No pavilhão, Kuiu Qian agarra Blue Qian com força. Os guardas estão em silêncio mortal. Com raiva, seus seios cheios tremiam descontroladamente. O discípulo do conselheiro imperial é ele? Discípulo pessoal do conselheiro imperial? Vocês dois são realmente um bom mestre e discípulo. A imperatriz disse, tentando acalmá-la. Vossa Majestade, não age impulsivamente. A senhora não é páreo para o conselheiro imperial agora. Até que a figura de Liu Huyan e a sua desapareceram de vista. A imperatriz então espremeu uma frase entre os dentes. O conselheiro imperial é muito impressionante. O discípulo do conselheiro imperial também é muito corajoso. Ele respirou fundo e fechou os olhos. Quando os abriu novamente, já havia recuperado a calma. Imperatriz, seu conselho anterior, eu o concedi. A beleza facial da imperatriz supera a de Miao Yan. O que Vossa Majestade quer dizer é... A imperatriz ainda estava fria como o gelo, e disse em um tom que não admitia recusa. Faça os preparativos. Eu vou usá-lo agora mesmo, para alcançar um nível superior. Se ele tiver a sorte de não morrer na cama, revelando um rosto sedutor, revelando um sorriso frio, ele verá, desesperado, como eu subjugo Liu Huyan. Na frente de Liu Huyan, eu o castrarei. Liu Huyan não quer explicações? Esta é a explicação. Escritório do príncipe Zenbei. Assim que Liu Huyan entrou, a temperatura do cômodo caiu drasticamente. Ele se virou para você. Discípulo rebelde, me dê. As palavras ajoelhe-se ainda não tinham sido ditas, quando ele o viu já de joelhos, ajoelhando-se em uma postura extremamente padrão. Percebe-se que ele se ajoelhou muito ao longo dos anos. No caminho de volta, você já havia percebido a frieza penetrante da mestre direcionada a ele. Ponto de insatisfação. Você não tem certeza por enquanto. De acordo com a experiência passada, ajoelhar-se primeiro nunca é um erro. Discípulo rebelde tão consciente. Por um momento, ele até... Liu Huyan está com uma cara séria. Repreende. Os conselhos da professora para você. Você não deu ouvidos? É tarde demais para perceber o erro agora. Onde o discípulo errou? Você se justifica com eloquência. Mesmo ajoelhado. Sua postura é reta. Liu Huyan está furiosa. Ela pega um galho de salgueiro e está prestes a te atacar. Seu discípulo rebelde desgraçado. A professora só se retirou por 3 anos. E você já ousa desafiar a professora? Se eu não te der uma lição agora, você não vai virar o mundo de cabeça para baixo no futuro, cometendo atos de traição e assassinato do professor? Ao ver isso, você e Gu Zouzhu instintivamente tremeram um pouco. Uma vez que este galho de salgueiro é retirado, isso significa que a mestre está realmente zangada. Está prestes a entrar no terrível modo de postura de extinção. Liu Huyan levanta o braço e balança o galho de salgueiro. Num momento crítico, Lu Xinjian invade. Abre os braços para te proteger, bloqueando este ataque que para ele é indolor e irrelevante. Ele pergunta severamente: o que você quer fazer? Eu não permito que você o bata. Saia da frente. Senão eu te castigarei também. Liu Huyan olha furiosamente. Aos olhos do mundo, ela é conhecida como uma fada, deusa distante e fria. Mas na frente de seus 2 tesouros vivos irritantes, ela se desfaz em um segundo. O corpo dele é tão fraco. E se você estragar? Ling Jie tem apenas um filho. Ele ainda tem que passar o incenso para a família Shen.
Lu Xinjun ignora a majestade da irmã mais velha e te puxa para cima à força. Um homem não se ajoelha facilmente. A garota do pequeno Lord Duodu. Deixe-o se ajoelhar, não tenha medo de danificar as joelheiras. Lu Xinjun disse. Os lábios de Liu Huyan se abriram ligeiramente, percebendo o perigo. O que eu quero dizer é, você se ajoelha junto com ele. Liu Huyan está inexpressiva. Acalme-se, não posso me ajoelhar? Lu Xinjun se ajoelhou. A postura ajoelhada é tão padrão quanto a sua. Um par se ajoelhou bem alinhado. Você simplesmente não consegue acreditar. Tia Lu é realmente ruim e gosta de brincar. Para este resultado, você não está nem um pouco surpreso. Liu Huyan sorriu friamente e disse a Lu Xinjun, quando você crescer, não precisa se ajoelhar. Quantos anos você tem? Lu Xinjun ficou vermelha de vergonha. Em silêncio, sem ousar dizer nada. Realmente sinto que comi demais. Posso desafiar a irmã mais velha. Quando você vai entender? Você está crescendo em idade, não em habilidade. Liu Huyan de repente aumentou o tom. Mesmo que passem mais 1000 anos, eu ainda sou sua irmã mais velha. Eu ainda posso lidar com você. Lu Xinjun abaixou a cabeça. Queria esconder o rosto no peito. Tão embaraçoso. Xiaoan ainda está olhando. Irmã é tão exagerada. Dizer isso a ela. Estou dando a ela um pouco de respeito. Liu Huyan não é irmã de sangue de Lu Xinjun. Irmã de sangue. Ela é uma filha adotiva que a família Lu trouxe. Quando Lu Xinjun ainda era pequena, Liu Huyan encontrou uma crise de vida ou morte. Seus pais morreram. A irmã mais velha como uma mãe. Liu Huyan a criou com a própria mão. Liu Huyan é o tipo de anciã que impõe disciplina rigorosa, educação familiar rigorosa. Acredita que a disciplina severa gera obediência. Portanto, a autoridade da irmã mais velha já está profundamente enraizada na medula de Lu Xinjun. Hoje é só porque isso te envolve que Lu Xinjun se atreveu um pouco mais. Em tempos normais, se Liu Huyan a mandasse para o oeste, ela não ousaria ir para o leste. Se a mandasse calar a boca, não ousaria abrir a boca. Tendo subjugado Lu Xinjun, Liu Huyan soltou um som frio pelo nariz. Irmã, eu estive em reclusão por um tempo. Seu bebê chorão. Sua habilidade não melhorou, mas sua coragem aumentou bastante. Sendo repetidamente repreendida pela irmã mais velha, Lu Xinjun se sentiu envergonhada. Cheia de queixas no coração, lágrimas começaram a rolar novamente. Mas aquele apelido sarcástico de bebê chorão a fez arregalar os olhos, esforçando-se para não deixar as lágrimas caírem. Senão, ela realmente se tornaria uma chorona. Mas, no fim, sentindo que na frente de Xiaoan, sua face estava em terra, ela, que se sentia morta de vergonha, ainda não conseguiu controlar a comporta. Lu Xinjun, lamentavelmente, apertando a manga, enxugando as lágrimas com as mãos caídas, sentindo-se irritada e aborrecida em seu coração. Ela não é do tipo que não tem opinião própria, e é apenas alguém que chora e lamenta, indefesa no lugar, perguntando aos outros o que fazer. Ela é apenas como entrar no sistema. Aquele tipo de sofrimento. Ou encontrar algo triste. Simplesmente não consegue evitar a emoção de ter a sensação de lágrimas caindo loucamente. Quem entende? E por que não ousar dizer uma palavra agora? Não ouse intimidar Lu Xing. Às vezes, venha para cima de mim. Seu coração está confuso. A fragrância foi atenuada pela frieza de Xue Wuhao. Você ignora automaticamente. Isso é a mesma coisa? O que você fez foi provocar. Agora é um assunto de família. Além do mais, você mal consegue se proteger agora. Liu Huyan fixa o olhar novamente em você, com uma expressão gélida. Antes do retiro, como sua professora te instruiu? Eu disse para você não perder a virgindade. Você não me ouviu. Você não consegue resistir a um pouco de prazer carnal, com tão pouco autocontrole. Para que você está cultivando o dom? É melhor passar o resto da vida como um mortal. Sua professora não se importa mais com você. Ela está furiosa. Quanto mais ela fala, mais irritada fica. Você, seu discípulo rebelde, é tão desobediente. Eu realmente queria ignorar isso antes. Deixar a rainha cortar sua cabeça. Nestes anos, ela queria para reparar as bases danificadas da jornada inversa. E o corpo de Xian. A compatibilidade do puro poder divino Yang. Claramente, a jornada inversa só precisa proteger
O Yuan Yig não vaza. E a energia Yang entra no corpo todas as manhãs. No máximo mais 30 anos. Para restaurar a origem de Xian. E embarcar no caminho do cultivo. Mas agora a jornada é inversa. O Yuan Yig desapareceu. Se você quer embarcar no caminho do cultivo novamente, é extremamente difícil. Você estava distraído por um momento. E finalmente entendeu o porquê de seu mestre ter ficado de braços cruzados antes. E a razão para sua raiva agora. Depois de praticar a magia demoníaca, você já restaurou sua origem. A linha vermelha de não perder a virgindade, naturalmente não existe mais. É que o mestre está em reclusão há muito tempo, e ainda não sabe o que aconteceu. Lu Xinjun está incrédulo. Atordoado. Xiaoan perdeu a virgindade. Ele balançava seus lábios lindamente. Rosto delicado determinado. É impossível Xiaoan ser casto. Eu estou com ele todos os dias. Eu nunca vi nenhuma mulher com ele. Com quem ele tivesse intimidade. Liu Huyan zombou. Meu irmãozinho puro. Você é puro demais. Sendo vendido e ainda ajudando a contar o dinheiro. Antes do retiro. Eu estava preocupada que ele fosse enganado pela beleza. E fizesse algo impulsivo. Então secretamente coloquei uma paralisação em seu corpo. Para evitar que ele perdesse a virgindade. Chegou a este ponto. O desejo de matar de Liu Huyan ressurgiu. Quem diria que desta vez ao sair do retiro, eu descobri. Desapareceu. A proibição que eu estabeleci. Na dinastia Li, a pessoa que pode quebrar isso. Podemos conversar. Esse discípulo rebelde. Por causa de uns assuntos de homem e mulher. Que esforço! Você pisca os olhos rapidamente. Que diabos! A mestra realmente te trancou? Você pergunta à mestra Succubus em pensamento. Você sabia sobre isso? Xuel Hao alegremente diz. Sei sim. Não percebeu que nos últimos anos, a minha sedução por você tem aumentado cada vez mais? Eu queria que você ficasse com o corpo tomado pela luxúria, e não resistisse em profanar o fogo profano, e então descobrisse horrorizado que você estava impotente. Xuel Hao suspira. Não esperava que você tivesse tanto autocontrole. As coisas que eu previ. O canto da sua boca se move. Isso é realmente impróprio. Algo que uma mestra succubus faria. Uma coisa absurda. Liu Huyan levantou seu galho de salgueiro, preparando-se para atacar novamente. Xinjun, diga agora. Esse discípulo rebelde merece ser punido ou não? Ele merece ir ou não? Não é como se ele tivesse perdido a virgindade? Xiaoan também é seu homem. Ele cresceu e tem um pouco de desejo. Isso é normal. Lu Xinjun protegeu você mais uma vez. Braços em volta do pescoço dele. Inclinando a cabeça para olhar para Liu Huyan. Existem outros métodos para restaurar a fonte. Você precisa ser tão dura com ele? Você precisa ser tão dura com ele? Se essas palavras fossem ditas por outro ancião a um filho, você ficaria sem palavras. Mas você só sente felicidade no coração. Liu Huyan riu de raiva. Eu só estive em reclusão por 3 anos. E veja só como você transformou a criança. E veja só como você transformou a criança. Se eu não o mimar, quem o fará? Lu Xinjun estava com os olhos vermelhos, olhando fixamente para Liu Huyan com teimosia. Xiaoan perdeu os pais quando era pequeno. Tão lamentável. Eu serei bom para ela. Não posso? Falando sobre tristeza. Ele gritou. Será que tem que ser como você comigo? Rígido e severo. Quer controlar tudo. Não pode cometer um único erro. Você já perguntou como me sinto? Lágrimas. Caindo sem parar. No passado, acidentalmente causei um pequeno problema lá fora. Você também não me ajudou. Você só sabia me repreender. As coisas que eu ansiava e não conseguia quando era criança. Eu não vou deixar Xiaoan sentir falta disso. Você pode fazer o que quiser. Mesmo que o mundo inteiro diga que ele está errado. Eu ficarei do lado dele. Ele estava soluçando, abraçando você com força. Continue a se agarrar a esses seus princípios. Se Xiaoan realmente cometer algum erro, você ainda vai querer limpar a porta? Se quer limpar, limpe então. Se o diretor ainda estivesse vivo, definitivamente não me trataria assim. É melhor você me matar de uma vez. No submundo, com certeza vou te denunciar. Liu Huyan ficou pálida. Desmaiou de raiva, caindo pesadamente no chão. Irmã! Mestre! Você e Lu Xinjun entraram em pânico, levantando-se ao mesmo tempo.
Quando Liu Huyan abriu os olhos, já estava deitada na cama, com o rosto pálido e os lábios sem cor, parecendo extremamente fraca, afeiçoada à sua boa irmãzinha. Inconscientemente ajoelhou-se diante da cama, ambos com expressões de culpa e ansiedade. Eu realmente errei? Liu Huyan murmurou para si mesma, seja com a irmã ou com a discípula. Nestes anos, ele sempre os geriu estritamente, acreditando que assim, eles poderiam ter um futuro melhor. Na verdade, às vezes ele invejava secretamente a discípula e a irmã, pelo modo harmonioso e livre com que interagiam. Sempre que ele planejava relaxar, interagir um pouco com a discípula, ele sentia que entre mestre e discípulo, se não houvesse limites e distância, seria difícil de gerir no futuro. Então a preocupação que ele queria expressar, transformava-se em repreensões severas, ou elogios brandos. Desculpe, eu estava errado. Lu Xinjun levantou os olhos, e secretamente olhou para a irmã, entrando em pânico. Você está ferido. Por favor, não deixe meus absurdos prejudicarem sua saúde. Se você for para o submundo, papai e mamãe definitivamente vão te ajudar a me bater. Ao ouvir essas palavras, Liu Huyan estava irritada e divertida ao mesmo tempo. Já cresceu tanto. Essa irmã é sempre a mesma, deixando-a preocupada. Não sei qual desgraçado não vai se casar com ela no futuro. Continuar se preocupando. Vendo a irmã em silêncio, Lu Xinjun se sentiu ainda mais culpada, com as mãos apertando a bainha de suas roupas, sem saber o que fazer. Antes, sob excitação emocional, o que ela disse foi realmente um pouco pesado. A personalidade de cada pessoa é diferente. A maneira de expressar emoções também é diferente. Na verdade, ela também sabe que a irmã a disciplina estritamente. É para o bem dela. E a irmã não é como ela disse. A professora só fala de razão e não a protege o dia todo, como hoje no campo de execução. Independentemente de certo ou errado, ela a protegerá com firmeza do lado de fora. No máximo, vou levar uma surra quando voltar para casa. Mestre, tudo de errado. É culpa do discípulo. É que o discípulo não obedeceu e te deixou triste. Antes, eu estava em dúvida sobre o caso com a rainha. Se deveria ou não contar. Nesse breve momento, mestre já ficou tão chateada. Deixe o passado para trás. Liu Huyan balançou levemente a cabeça e suspirou. Você cultive por um tempo. E continue pensando em outras maneiras. Para ser honesto, o discípulo já consegue cultivar. Você irradia energia. Terceiro reino. Liu Huyan parou. Exclamou baixinho. Antes do isolamento, ela examinou seu corpo. Pode ter certeza que naquela época você não havia começado a cultivar. Ou seja, em 3 anos, ou até menos, quebrou 3 reinos sucessivamente, alcançando um nível não inferior a, mesmo começando a cultivar desde a infância. Qual seria a extensão disso? Colocado no continente de Shenshou, que produz gênios em abundância, ele seria absolutamente o melhor dos melhores. Xiaoan, você pode cultivar. Quando isso aconteceu? Como eu não sei? Lu Xinjun ficou pasma. O que se seguiu foi um estômago cheio de queixas. Originalmente, ela pensava que ela sabia de tudo sobre você. Nunca imaginei que ele estaria escondendo tantas coisas. Que raiva! Ela decidiu que hoje não te daria um olhar amável. Não diria uma palavra para você. Continuem conversando. Eu vou preparar o almoço para vocês. Lu Xinjun, desanimada, encontrou uma desculpa e fugiu. Se ela ficasse mais tempo, as lágrimas seriam inevitáveis para ela. Ela não queria chorar na frente de Xiaoan, confirmando a imagem de chorão aos olhos da irmã mais velha. Esconder-se no quarto para chorar secretamente. Assim ninguém saberá. Levante-se, não precisa mais se ajoelhar. Liu Huyan, piteira, tossiu algumas vezes pesadamente. Desceu da cama. Por que você consegue cultivar? Este é o seu destino ou segredo? Se você não disser, a professora não perguntará. Ela caminhou até você, seus olhos cheios de diversão. Você sabe? Por que a professora não anuncia publicamente sua identidade como discípulo? Você se levanta, balança a cabeça, perplexo. Este assunto sempre te intrigou. É um espinho no seu coração. Embora no início, a mestra relutantemente te aceitou como discípulo, foi porque você chorou e implorou, e insistiu para que isso acontecesse. Mas na interação subsequente,
Você pode sentir claramente. SHZN realmente a considerava como um lugar de pureza e tranquilidade. Então ela não consegue entender por que sua identidade não pode ser revelada ao público. Liu Huyan relembrou o passado. Sua expressão um tanto sonhadora. Naquela época, em um vale em Zongtu, eu conheci o seu ancestral. Você não conseguiu evitar interromper e disse: Mestre, você também tem um mestre ancestral? Eu tenho um mestre. É tão estranho? Liu Huyan revirou os olhos para você. Na jornada do cultivo, ninguém sabe se a professora aprendeu tudo sozinha ou não. Você sorriu sem graça. Discípulo nunca viu o mestre ancestral. Então eu tenho essa pergunta. Sobre os assuntos do mestre ancestral. Liu Huyan não mencionou muito e instruiu. Quando eu conheci seu ancestral, havia outro cara muito arrogante. Seu ancestral me aceitou como discípulo, mas não o aceitou. Este assunto preocupou por muito tempo. Discutir tudo comigo, medindo forças em cada detalhe. A professora não aguenta mais. Lutarei uma grande batalha com ele. Mencionando o arqui-inimigo. A mestre, geralmente calma e serena, mostrou claramente um pouco mais de emoção de não querer perder essa mulher para derrotar a professora. Não hesitou em arruinar seu próprio futuro e praticou uma técnica de cultivo extrema. Naquela batalha, a professora perdeu. O veneno de fogo e gelo que me aflige há décadas é a raiz da doença que contraí naquela batalha. Depois disso, ela ainda não estava satisfeita e propôs que cada lado aceitasse um discípulo para competir no futuro. Liu Huyan disse a você: essa mulher fedorenta é muito mesquinha. Gosta de ser meticulosa em cada detalhe. Ao saber que eu tinha um discípulo, certamente virá dali para humilhar a professora. Para te humilhar. A professora não disse antes. É porque não queria te pressionar. Agora que você já consegue cultivar, e tão extraordinário, certamente será capaz de vingar o professor. Você pensou sobre isso. Lutar juntos. O discípulo naturalmente não tem medo, mas os olhos claros de Liu Huyan, seus olhos úmidos, revelam confiança. Esta imperatriz do gelo tem realmente muita amargura. Essa frustração parece estar no coração de Liu Huyan. Por muitos anos, vendo uma oportunidade de vingança, ela, que normalmente não é séria o suficiente, hoje está particularmente eficiente. Naquele ano, seu ancestral transmitiu um método de raio para o professor. O professor agora vai te transmitir. Compreenda este método. Você certamente será capaz de derrotar o discípulo dela. Liu Huyan toca sua testa com a ponta dos dedos. Um fio de luz verde começa a transmitir a lei. 10 minutos depois, ela perguntou como você se sentia. Você sai do estado de meditação. A lei é profunda e misteriosa. Este humilde discípulo não é talentoso, apenas com um pé na porta do reino da iniciação. Tem certeza? Estou feliz, meu discípulo. Exagerando de propósito. Liu Huyan pensou ter ouvido errado. Com o talento dela, levou um dia inteiro para entrar. Mestre, veja. Na palma da sua mão há um relâmpago. Liu Huyan ficou radiante e acariciou sua cabeça. Pequeno Anne, você realmente tem talento inato. Seu sorriso é radiante. Quantos anos se passaram? A mestre fria finalmente, mais uma vez, te deu o prêmio de um toque na cabeça. Mas então, você se sentiu inútil novamente. Você já tocou a coxa da mestra fantasma. Ser tocado na cabeça pela mestra iceberg. Por que ficou tão animado? Justamente nesse momento, um velho de cabelos esbranquiçados invadiu e abriu a porta. Deixem que as pessoas do palácio voltem e digam à imperatriz. Este trono está orientando o discípulo. Ele está ocupado agora. Liu Huyan não tem uma multidão. Espere você não abrir a boca. Rejeitar diretamente, sem deixar um pingo de afeto. Apenas uma imperatriz. Mesmo que o ancestral da família Shu venha, não funcionaria com ele também. Nominalmente, ele é um doutor de Dali, mas com a família real nunca houve uma relação hierárquica. Ficar aqui é só para retribuir um favor ao falecido imperador. Naquele ano, quando Liu Huyan viajou para longe, não estava em Donghua. Se não tivesse sido aprisionada, foi o falecido imperador quem agiu para proteger o clã de Mestre Lu. Não teria sofrido a extinção ancestral. Para isso, ele fez uma promessa. Vendo-a sentir em silêncio, só então ela se retirou.
Liu Huyan estava de bom humor. A voz fria tinha um pouco mais de ternura. Xiaoan, você pode se concentrar no cultivo. Não precisa se preocupar com o que acontece lá fora. No que diz respeito ao cultivo, se houver algo que você não entenda, você pode perguntar ao seu professor. Não precisa almoçar. Você já está no terceiro nível de cultivo. Não comer uma refeição não é um grande problema. A coisa mais importante no momento é compreender mais os mistérios da lei do trovão. Essas palavras soam em seus ouvidos. O que significa? A partir deste momento, outras coisas são menores. Vingar o professor. Recuperar a honra é o mais importante. Você realmente quer ver aquele que o X1 menciona que te odeia, para que o temperamento indiferente do professor Ice Mountain guarde rancor por tantos anos. Você também não desfez. Imediatamente peça ajuda para o que não entende. Quanto mais Liu Hui ensinava, mais chocada ficava. Este discípulo dela é realmente um gênio. A natureza das coisas está um pouco longe do céu. Será entregue uniformemente e retornará. De repente, ele se lembrou de algo. Com a sorte do ar. Xiaoan, já que você é tão inteligente, por que no passado, como professor, ensinando aqueles seus assuntos básicos de cultivo, você perguntava por muito tempo e não sabia? Coisas que podem ser lembradas em um dia. Você tinha que gastar uma semana. Você mostra um sorriso estranho. O X1 está estacionado na capital imperial o ano todo. A cada certo período de tempo. Só irá para Yalvão uma vez. Só espero poder passar mais tempo com o X1. Ao ouvir isso, Liu Huyan ficou em silêncio. A verdade é essa. Comparado com a irmã mais nova, o tempo que ele passa com seu discípulo é muito pouco, na verdade. Não cumpriu os deveres que um mestre deveria cumprir. Na frieza de Liu Huyan, havia mais um pouco de suavidade e clareza. Como professora, estive em reclusão por 3 anos. Perdi sua cerimônia de maioridade. Que presente você gostaria? Apenas diga à professora. Você sorriu. Mestre, o quanto antes. Expulse o veneno de fogo e gelo da irmã mais nova. Com saúde e segurança. Esse é o melhor presente para o discípulo. Enquanto dizia isso, você suspirou. Afinal, a força da mestre é a confiança do discípulo para andar de lado em dali. Os lábios vermelhos de Liu Huyan se curvaram. Aparentemente, ela se divertiu. Ele balançou levemente a cabeça. Podes não querer o presente, mas a mestra tem de dar. Já que ainda não sabes o que queres, então a mestra guarda-o para ti. Não é tarde para dizeres à mestra. Quando tiveres pensado, enquanto a mestra puder fazer, irei certamente realizar para ti. Os teus olhos brilharam. O que a tua mestra disse é equivalente a uma oportunidade de fazer um pedido. Liu Huyan teve um ataque. Tossiu pesadamente algumas vezes. O corpo delicado cambaleou. Esta cena dispersou a alegria que tinhas acabado de sentir. Apressaste-te a apoiar Liu Huyan. Mestra, o seu corpo. Nada demais, velhos problemas. Liu Huyan levantou a mão para limpar o suor perfumado da testa. Disse sem forças. Esta é a voz entorpecente e sedutora de Xue Wuhao. A voz sou. Ele foi anteriormente, por ti dentro do teu pequeno irmão do Vale do Grande Pênis. Furioso a ponto de ter um ataque. Desmaiou. O veneno de fogo e gelo aproveitou para se espalhar para os 5 órgãos internos. Agora caiu para o 7º reino. O veneno de fogo e gelo é tirânico. O cultivo do 6º reino não é suficiente para suprimi-lo novamente. Se continuar assim, ele teme por sua vida. Seu corpo enrijeceu. Sua expressão era feia. Mestre em seu auge. Afinal, uma existência de pico. Sem mencionar dali. Mesmo olhando para o Oriente, poucos poderiam ameaçá-lo. Inesperadamente. Ser torturado até este ponto pelo veneno de fogo e gelo. Você e Lui foram completamente enganados pelo mestre. Pela sua habitual calma e compostura. Enganados. Pensando que o veneno de fogo e gelo, embora difícil de erradicar completamente, não prejudicaria a raiz. Xue Wuhao disse calmamente. Você também não precisa se culpar demais. Mesmo que não tivesse acontecido hoje, em menos de um mês, ele também teria caído. Você parece abatido. Mestre, você é onipotente. Existe alguma maneira de curá-lo? Para dissipar o veneno do fogo e gelo, existem muitas soluções. Mas,
No momento, para você. Shuel Hao sorriu levemente. Durante sua herança ancestral, algo que você pegou por engano, pode estabilizar seus ferimentos e impedir que piorem. Ao ouvir isso, você ajudou Liu Huyan até a cama. E hesitou por um momento antes de dizer: Mestre, eu talvez tenha uma maneira de suprimir seus ferimentos. O que você disse? Liu Huyan pensou ter ouvido errado. Ela não conseguia lidar com o veneno do fogo e gelo, a menos que fosse como aquele. A mulher detestável inclina a cabeça. Mas se ela estivesse disposta a inclinar a cabeça, ela não seria Liu Huyan. Você tira uma pedra e explica. O discípulo compreendeu um conjunto de um método secreto a partir dela. 13 agulhas no início. Tem o efeito de desafiar o destino. O poder da origem do discípulo se recuperou mais cedo. Tudo graças a ela. Mas com o cultivo atual do discípulo, posso aplicar no máximo 4 agulhas. Não tenho certeza se consigo suprimir os ferimentos do mestre. No momento da herança, apenas o antigo mestre rei demônio, ou o herdeiro, estão qualificados para possuir, com o carinho da irmã por você. Liu Huyan não está nem um pouco surpresa que esta pedra apareça em suas mãos. O que a diferencia é que você é jovem e realmente compreendeu as antigas gerações de números do rei demônio, herança que nunca foi decifrada. No início, ele queria ir para a antiguidade, sendo cercado por muitas forças. Foi porque havia pessoas com segundas intenções dizendo que havia uma herança de elite nesta pedra. Tente. Liu Huyan tratou como a última esperança, não acreditando que um pequeno cultivador do terceiro reino pudesse resolver o veneno de fogo e gelo que nem ela conseguiu. Você coçou o pescoço com uma expressão tímida. Aquela, mestre. Você pode tirar sua roupa? Seu olhar estava hesitante, sem ousar olhar diretamente para Liu Huyan, com a habilidade atual do discípulo. Ainda não consigo realizar a acupuntura precisa. Depois de uma pausa, você adicionou timidamente. Não precisa tirar tudo. Só precisa tirar a parte de cima. Liu Huyan quis recusar imediatamente. Tirar a parte de cima na frente do discípulo. Que conversa é essa? Mas pensando que fazer isso feriria a devoção filial de Tudi. Hesitei. E se realmente funcionar? Finalmente. Liu Huyan fingiu calma e disse. Não importa. No passado, eu já te abracei quando você era criança. Já te dei banho, lembra? Essas palavras parecem estar insinuando a si mesma que aos olhos dela, você é apenas uma criança. Não precisa se preocupar ou evitar tanto. Liu Huyan moveu levemente sua cabeça de jade, desamarrando levemente suas vestes de seda. O manto branco folgado de espada escorregou. Em seguida, sua roupa interior. Essa não deve ser necessária, certo? No final, a parte superior do corpo de Liu Huyan estava com um espartilho branco floral, cobrindo as partes mais íntimas da mulher. N não precisa. Seu rosto está ligeiramente vermelho, puro como um pequeno virgem. Vendo Liu Huyan respirar aliviado. Esta é a sua última linha de defesa. Se até o top tiver que ser removido, como ele enfrentaria a Terra no futuro? Seu coração dispara. O corpo da mestra é completamente o oposto de sua aparência fria, extremamente atraente e quente. Gorda onde precisa ser gorda, magra onde precisa ser magra. Cintura esguia, sem nenhuma gordura pendurada. A plenitude na frente do peito. Mesmo com um sutiã maior, é difícil de cobrir completamente. É simplesmente uma beleza fatal que induz ao crime. Liu Huyan também sabe disso. Então, ela geralmente usa um manto solto para se cobrir o máximo possível. Aos olhos de estranhos, ela não é tão deslumbrante. E a aplicação das agulhas vai começar. Aguente um pouco. Na primeira inserção, pode doer um pouco. Observando a preparação suave da mestre. Sua mão segurando a agulha de prata. Treme um pouco. Sua visão também se move para baixo. E olha mais algumas vezes. A cintura fatal da mestre. Pode furar. A mestre não tem medo da dor. A voz trêmula de Liu Huyan. O punho de Yujin. O que ele teme não é o discípulo inserindo uma agulha em seu corpo. A dor que isso produz. Mas sim a estimulação desta situação. Qualquer mulher normal, com um senso de vergonha, se sentiria envergonhada. Mesmo que eles sejam mestre e discípulo. Não é uma exceção.
Não importa como você se engane. Você não é mais aquela criança que não entendia nada. Você já tem os desejos que um homem deveria ter. Até já procura mulheres. Perdeu sua virgindade masculina. Você tem a intenção, mas não a coragem. Não se atreve a demorar muito. Você tem medo que a mestre fique furiosa e tire um galho de salgueiro para te ensinar uma lição. Você se alerta freneticamente em sua mente. Shen Pingyan, Shen Pingyan. No que você está pensando? Mestre, você está sendo ultrajante. Em seguida, você localiza o ponto de acupuntura e o insere com precisão. A repentina estimulação fez com que Liu Huiyan não pudesse deixar de soltar um gemido abafado. A voz era extremamente atraente. Isso dificultou ainda mais. Para você, que mal tinha conseguido se acalmar, você mal consegue manter a compostura e continua a inserir 2 agulhas consecutivas. Exausto. Suando profusamente. 13 agulhas ocultas. Não é apenas injetar no corpo. Ele precisa concentrar toda a sua energia, mobilizar abundantemente o interior do corpo e sentir o poder do céu e da terra. Cada movimento consome energia mental. Antes, lançar 3 agulhas já era o seu limite. Esta 4ª agulha. Você entende? Estas são as 13 agulhas ocultas da vida. Produziu um efeito. Ao liberar no corpo da mestre o veneno frio acumulado, Liu Huiyan ficou momentaneamente confusa, instintivamente absorvendo o calor ao redor. Ela te abraça de repente. Suas mãos firmemente envolvendo sua cintura, seu rosto colado ao seu peito. Respirando com dificuldade, olhar vago, murmurando inconscientemente. Está ficando bom, frio. Mestre, você não tem tempo para ter nenhuma reação adicional. Você logo ficou congelado. Seu cultivo está muito aquém de Liu Huiyan. Esta fuga de ar frio, transformando seu suor recente em cristais de gelo. Até o sangue congelou. Felizmente, esse frio se dissipou rapidamente. Liu Huiyan recuperou a consciência a tempo. Ela te solta. O sangue sob o véu desperta ondas de desejo. Um pouco envergonhada. Xiaoan, você está bem? A professora não fez de propósito. Você esfrega os braços, tremendo. Estou bem, vamos continuar. Você estende um tael de prata para Liu Huiyan e acena levemente. Você hesita por um momento. A última agulha precisa ser inserida na frente. Tudo bem, Liu Huiyan se vira de frente para Tu Jie e Qinshan. Seu rosto corado é tão bonito e comovente quanto o sol da manhã. Suas roupas cobrem a maior parte de sua beleza. A professora de todos os dias não está sempre com uma cara fria. Apenas uma cara fechada. Esta herança trazida pelo cultivador do frio. Onde você já viu? O sabor de sangue da 4ª agulha. Um pouco abaixo da clavícula. A clavícula da X1. É delicada e atraente. A cavidade parece capaz de criar peixes. Mas o que mais te atrai ainda é aquele toque de branco profundo. Deixa a boca seca. E as veias saltam. Felizmente, X1 está confusa. E baixa os olhos, sem ousar olhar. Caso contrário, ao ver seus olhos brilhando como um ladrão, ela definitivamente te daria um tapa na cara. Você respira fundo continuamente. E continua dizendo a si mesmo. Precisa ficar tão desesperado? Você já viu fotos de beldades de biquíni na vida passada. Você já viu isso antes. Além disso, o corpo de X1 não se parece com o das fotos. Você já viu isso antes. Quando tinha cerca de 6 meses de idade. Sempre pura. A mestra que só toma banho sozinha. Sob a insistência de Luyi, os 3 tomaram banho juntos em uma fonte termal. Quem poderia imaginar que seu pequeno corpo, na verdade, abriga a alma de um homem adulto? Naquela vez, você se fartou. Você viu sua mestra completamente nua. Mas pergunte a si mesmo, essa vez que você tirou vantagem. Não pode ser totalmente culpa dele. É tudo culpa do desenvolvimento incompleto da voz naquela época. Você não conseguia falar. Caso contrário, você definitivamente teria recusado com retidão. Percebendo a respiração pesada do discípulo rebelde, Liu Huiyan levantou a mão e forçou um rosto sério. Fria, você descansou o suficiente? Mestra, fui pego em flagrante. Seu coração estava na garganta. Estou morto desta vez. Inesperadamente. A mestra distante foi surpreendentemente compreensiva. Esta é uma reação normal de um homem. Eu também não te culpo.
Mas se você continuar a enrolar as palavras seguintes, ele não as disse. Apenas soltou um bufo pelo nariz, com um significado ameaçador completo. Sua atração pelos homens. Liu Huyan estava ciente disso. Você não é nada mais que um jovem que não é adulto há muito tempo, enfrentando quase nu. Ser capaz de permanecer calmo e não olhar de lado. Isso sim seria estranho. Os olhos frios e ameaçadores da mestra. Pode-se dizer que são o melhor antídoto do mundo. Curou instantaneamente sua luxúria, imediatamente parando de ter pensamentos aleatórios, usando toda a sua força, aplicando a última agulha. A agulha encontrou seu caminho no corpo de Jade da mestra. No momento seguinte, dissolveu-se instantaneamente, e então evaporou, desaparecendo. Em seguida, o calor do veneno de fogo, na verdade, queimou diretamente as roupas, deixando Liu Huyan pura e imaculada. Nunca antes vista por um homem. Corpo de Jade impecável. Apresentado a você sem reservas. Liu Huyan, fria como gelo. Este par de Liu Huyan, neste momento, pálida de terror, pernas e dragão, mãos agarrando firmemente o peito, enfrentando a repentina situação embaraçosa. Ele estava tão perturbado quanto uma garota comum, instintivamente cobrindo e se medindo. Mapa ousado de mel. Ainda não fechou seus olhos de cachorro? Quer morrer? Você está extremamente nervoso, temendo que Liu Huyan ficasse furiosa. Ensinar-lhe uma lição. Mestre, por favor, dê ao discípulo uma chance de explicar. Liu Huyan arregala os olhos. Levanta o pé de Jade. Chuta você para longe com um chute. Seu patife, saia da cama. Fale ajoelhado. Acalme-se. Use o poder espiritual para conjurar um vestido. Recupere a postura fria e distante. Um par de olhos frios te observa de cima, dizendo que você fez de propósito, ou intencionalmente. Mestre, seu discípulo é inocente. Seu discípulo também está fazendo isso pela primeira vez, tratando veneno de fogo e gelo da mestra. Quem diria que um acidente como este aconteceria? Você se ajoelha no chão, cheio de queixas. Seu canalha. Você está pensando em ter uma próxima vez? Assim que essas palavras foram ditas, até Liu Huyan se sentiu um pouco culpada. Seus olhos vacilavam. Porque as 13 agulhas da ordem inversa, de fato, podem suprimir o veneno de fogo e gelo. Se nada de errado acontecer, depois, ela terá que procurar o discípulo rebelde novamente. Pensando assim, Liu Huyan ficou furiosa de vergonha, questionando severamente. Discípulo rebelde, o que você viu agora há pouco? Seu discípulo não viu nada. Você balança a cabeça como uma onda. Liu Huyan suprimiu sua raiva, saindo friamente de sua boca. As palavras saíram aos tropeções. Esqueça completamente o que aconteceu agora. Entendo. Você acena repetidamente. Mestre, fique tranquila. Seu discípulo garante que esquecerá completamente. Ao ouvir isso, Liu Huyan ficou furiosa. A temperatura ambiente caiu drasticamente. Você não viu. Precisa esquecer mais alguma coisa? Você está pasmo. Não esperava que uma pessoa como a mestre também jogasse esses truques. Você realmente viu. Liu Huyan ficou tão zangada que seu peito subia e descia, apontando com o corpo tremendo. Discípulo rebelde, os truques da mestre são profundos. Mas você também não fará comparações. Imediatamente, você olha fixamente para o rosto da mestre atordoado. Mestre, você está enganada. O discípulo está se referindo ao seu rosto. O rosto celestial incomparável da mestre sob o véu atraiu a atenção do discípulo na primeira vez. Não há espaço para mais nada. Você sabe como bajular. Se não fosse porque a mestre sempre cobre o rosto com um véu leve, a maior beleza do Oriente, como poderia ser aquela velha da rainha? O véu da mestre agora há pouco também foi queimado pela alta temperatura, revelando um rosto extremamente belo. Na primeira vez, você bajulou descaradamente. Liu Huyan estava perturbada e confusa. Fingindo cansaço, esfregou as têmporas. Acenou com a mão. Vá embora. Agora, a mestre só quer um pouco de paz. Não quero ver você, seu discípulo rebelde. Mestre, cuide bem de sua saúde. Se precisar de algo, apenas ordene ao discípulo. Você fugiu rapidamente em 8 passos. O silêncio retornou ao quarto. Liu Huyan estava preocupada. Que absurdo! O primeiro homem a ver meu corpo nu. Na verdade, seria meu discípulo.
Algo tão ambíguo aconteceu. Como terei a cara de pau no futuro? Para ser um exemplo como professora? Caminhando pela pequena estrada da mansão do príncipe, você lamenta repetidamente. Mestre, soube antes. A cena de professor amável e discípulo filial. Nem meia hora se passou. Como ficou assim agora? Você sente que no futuro, provavelmente não conseguirá se livrar do título de discípulo rebelde. Glu-glu, realizando 4 agulhas. Consome muito. Seu estômago faminto emite um protesto. Você toca sua barriga e sorri. Desta vez, Liu Huyan deve ter preparado a comida. Ao mesmo tempo, Liu Huyan está deitada na cama e também enterrada no travesseiro. Seus ombros tremem levemente. Na verdade, ele não cozinhou nada. Tem chorado até agora. Claramente, ele é totalmente bom para você. Mas você escondeu tantas coisas dele. Só de pensar nisso, ele se sente magoado e quer chorar. Ele te considera um tesouro. Tentar ser parcial. Mas esse ingrato sem coração, como ele o recompensa? Lu Li, você está ocupado lá dentro. Você procurou por toda parte. Finalmente encontrou aqui. Lu Xinjun apressadamente enxugou as lágrimas. Abriu a porta, encontrou um pequeno atraso. Eu vou cozinhar agora. Vendo os olhos vermelhos e inchados de Lu Yi, você pensou que era o X1 que o tinha repreendido antes. E estava se sentindo injustiçado até agora. Então você disse: X1 provavelmente não virá comer ao meio-dia. Lu Xinjun respondeu com um U indiferente. E cruzou por você. Um Lu Yi tão frio. É a primeira vez que você vê. Por um momento, você ficou muito desconfortável. Mas não pensou muito. Achou que Lu Yi estava deprimido. E não queria falar. Meia hora depois, pratos saborosos e visualmente atraentes foram colocados na mesa. Lu Yi não disse uma palavra. Apenas um copo de vinho. Bebi um gole. O clima estava um pouco frio. Você mordeu um pedaço de carne e disse sorrindo: a habilidade de Lu Yi é realmente boa. Mesmo que seja apenas um prato que você faz. Eu nunca me cansaria de comer por toda a vida. Os lábios vermelhos de Lu Xinjun se curvaram ligeiramente. Mas logo os cantos da boca dela se abaixaram novamente. E ela bufou. Virou a cabeça e não olhou para você. Continuou bebendo sozinha. Ela já havia jurado secretamente. Hoje ela não vai falar com esse pedacinho de gente sem coração. Ou mostrar uma boa cara. Será que Lu Yi está brava comigo? Você, sem vergonha, se aproximou. Lu Xinjun, que não aguenta beber muito, já estava um pouco embriagada. O rosto delicado estava vermelho. Belos olhos brilhavam com ondulações encantadoras. Você move a cadeira e senta-se ao lado dela, segurando o pulso dela. Lu Yi, não beba mais. Eu errei, peço desculpas. Pode cultivar por um tempo. Eu não deveria ter escondido isso de você. É melhor você não abaixar a cabeça. Uma aparência suave. Lu Xinjun está cheio de queixas. Explode instantaneamente. Se você não dissesse, tudo bem. Há assuntos com mulheres. Como você pôde esconder isso de mim? Você piscou os olhos com força. Depois que X1 soube que ele podia cultivar. Quando eu não me importei mais com você. Não mencionei mais. Por que Lu Yi se importa tanto? Não é um pouco colocar a carroça na frente dos bois? Lu Xinjun funga, abaixando a cabeça e cutucando a raiva. Você é uma pessoa com uma noiva. Como você pode com outras mulheres ter um relacionamento? Por um momento, você nem sabe o que dizer. Essa expressãozinha magoada. Quem não soubesse pensaria que Lu Yi é sua noiva. Para ser honesto, Lu Yi disse coisas que você dificilmente consegue entender. Você, como o futuro príncipe Zenbei, ter 3 ou 4 concubinas não é normal. Se não, como você continuará a linhagem da família Gu? Embora você se considere não ser uma pessoa promíscua, você também não pode garantir que neste mundo você amará apenas uma pessoa a vida toda. Além do mais, a noiva na boca de Lu Yi, até agora, você nunca nem a viu. Não há nenhuma base emocional. Lu Xinjun, um subúrbio King Kenjenese. Sua mãe é gentil por natureza, mas em relação ao amor, ela não tolera nem um grão de areia. Ela disse uma vez que, contanto que seu pai se atrevesse a tocar em qualquer mulher além dela, ela simplesmente desapareceria. Nunca mais vai acontecer. Um homem tão leal e patriota como ele. Se ele soubesse
que eu transformei o filho dele em um playboy inconstante e indeciso. Ele certamente não descansaria em paz. Uma desculpa para defender e bancar o zangado. Ele justificou-se com razão. Continuou a questionar ferozmente. Xiaoan, diga a tia Lu. Aquela raposa sedutora que te fez trair. Ela também te sussurrou doces mentiras ao ouvido? Fazendo você não ser mais carinhoso com a tia Lu? Você não sabia se ria ou se chorava. O que você está pensando? Não aconteceu nada disso. Claro que sim. Lágrimas brilhavam nos olhos de Lu Xinjun, junto com seu nariz delicado, parecendo uma jovem esposa abandonada. Você simplesmente tem alguém que você gosta. Então sente que a tia Lu não é importante. Não se importa mais. É por isso que ele escondeu tantas coisas. Imitando a voz de Xuel Hao, a sucubus. Subconscientemente lembrando.